chat para escrever também, acho que pode ficar à vontade ali no chat para escrita, pode escrever. Então, agora está gravando. Quer se representar, Vitória? Então, meu nome é Vitória Colucci, eu sou uma das coordenadoras do Pré-ENEM. A gente construiu esse projeto popular em conjunto com vários professores e hoje a gente também é uma plataforma de ensino do IFC, né? Aí um projeto que o professor Lucas trouxe isso muito bem, também a gente tinha o apoio da professora Carol e construímos em conjunto esse projeto de iniciativa popular para o público popular, para vocês alunos que querem entrar no Enem. Vamos deixar a palavra com o professor Lucas para ele se apresentar e depois a gente fala um pouquinho mais sobre o projeto, sobre como funcionarão as aulas e o decorrer de como funcionará tudo mais. A apresentação dos profs também teremos, tá? 15 minutinhos, depois a gente parte para aula mesmo, e aí vocês aproveitem para estudar. Um abraço, galera. Valeu, boa noite, pessoal, a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso cursinho popular. Estamos no 3º ano desse cursinho que surge como uma proposta dos educadores de Concórdia, que se reuniram, como a Vitória falou, pensando na precarização que veio junto ali com a pandemia, a precarização do ensino. Então, com essa ideia de tentar alterar um pouco, né, esse conjunto de situação que acaba prejudicando os alunos que querem tentar vestibular, Enem, e estamos promovendo esse cursinho, ainda de forma online. Talvez no próximo ano a gente vai tentar de forma presencial, e agradecer todos vocês que estão aqui conosco, os professores que estão também de forma voluntária nessa proposta. Então, são todos professores voluntários e inscritos, né, como um projeto de extensão do Instituto Federal Catarinense, Campus Concórdia. Vocês devem estar ouvindo o barulho, que tem alguns alunos que estão acessando agora, e eu estou com a conta aqui principal, e aí eu tenho que permitir a entrada deles. A princípio, esse link da aula vai ser o mesmo para todas, né? Se não houver nenhum problema, vamos manter esse link. Depois eu coloco, vocês já estão com ele na descrição, ali no grupo, né, do WhatsApp. Fique atento às informações. Qualquer alteração, qualquer informação relevante vai ser colocado no grupo de WhatsApp. E deixa eu ver o que mais. Acho que por hora é isso. Eu sou professor de física também do cursinho, tenho aula com vocês no próximo mês. A Vitória deve ter colocado hoje à tarde, né, os horários da aula desse mês, das disciplinas que vocês vão ter, na segunda, quarta e sexta. Vai ter um sábado que eu acho que já está previsto para 3 de outubro, né, Vitória? Me corrija se eu estiver errado, mas serão poucos sábados. Se eu não me engano, 3 sábados terão aulas apenas até novembro. Então, a ideia é que esse nosso cursinho vá até a primeira semana de novembro, porque já na segunda semana de novembro, no final de semana, vai ter a primeira fase do Enem, tá? E estamos à disposição, nós temos redes sociais, tem e-mail, tem página no YouTube. Essa aula que está sendo gravada agora ficará à disposição no canal do YouTube do cursinho, assim como já estão disponíveis as aulas dos anos anteriores, vocês podem acessar e estudar à vontade, tá bom? Qualquer coisa, estamos aí. Obrigada, Lucas. Vamos fazer uma ordem de chamada aqui para os nossos profs. Quem tiver aí já segue se apresentando. E aí, dúvidas também, a gente depois pode estar colocando, eu acho, rapidinho no chat, que a gente vai esclarecendo. Vou falar um pouquinho do projeto, depois mais. Vou chamar os nossos professores aqui. Eu vou chamar, então, primeiro os que eu estou vendo, que é o Adnan. Adnan, boa noite, chega aí. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo, todo mundo? Beleza. Então, boa noite, gente. Que bom estar aqui de novo, né? 3º ano já com o Pré-ENEM. Sou professor de História. Vou trabalhar esse ano junto com mais 2 professores, que acredito que vão se apresentar depois. Acho que alguns alunos já estão participando pela segunda vez, talvez, né? Mas a grande maioria é a primeira vez com nós aqui no nosso cursinho. Todos bem-vindos, tá? Bem ansioso, de novo, para iniciar as aulas de História com vocês. Lá em setembro a gente se encontra, beleza? Vladimir, chega aí, a Tainá também posteriormente.
E o microfone não liga. Thay, quer assumir a vez do Big? Sim, eu falo. Boa noite, meu nome é Tainá e eu vou ser professora de matemática, junto com o Claudemir, que é o nosso popular Big, vai ter a Renata também, que não está presente ainda, o Vitor, o Ebenezer e também a Gabriela. Oi, cheguei. Eu quase ia tirar fora esse microfone aqui, meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar. Depois às 8h30 tem matemática. Prazer a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Clademir, mais conhecido como Big. E vamos lá, vamos mostrar que a matemática não é esse terrorzão aí que vocês falam. Tá bom? Prof. Tere, se apresente, por favor. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Tranquilo? Boa noite, eu sou a Prof. Terezinha Pagotto, mais conhecida como Prof. Tere. Vou trabalhar uma disciplina de História, junto com a Dinan e com mais um professor, praticamente em outubro, né, que as minhas aulas ficaram para outubro. Eu sou formada em História, mestre em História também, e espero que a gente se dê muito bem, é o meu primeiro ano, quer dizer, sou mais nova do que vocês todos aí no cursinho, mas estou muito ansiosa e com uma expectativa muito grande para trabalhar aí, ok? O meu conteúdo será Idade Média e Idade Moderna, ok? É isso, eu devolvo então a palavra. Certo, obrigado, professora Tere. Eu acho que a Vitória deu uma caída. Algum outro professor que está aqui conosco gostaria de se apresentar? Boa tarde. Boa noite já, né, gente? Boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Nazaré. Eu trabalho no campus avançado da Bela Luz e aqui no cursinho eu vou trabalhar com vocês com a língua portuguesa, com a parte da gramática e com a parte da literatura. Ok? Estamos ansiosos também, né, para começar esse trabalho com vocês e que a gente tem certeza absoluta que vai ser muito produtivo para todos, tá bom? Abraço. Prof. Jana? Pronto. Meu áudio está saindo de um lugar e meu vídeo do outro, né? Eu estou com um probleminha aqui no meu áudio. Bom, boa noite, gente. Eu sou a professora Janaína, podem me chamar de Jana, e vou trabalhar com vocês a disciplina de Biologia. Sou professora aqui do campus Abelardo Luz. Obrigada, prof. Eu acho que a Andressa está aí, né, prof. Andressa? Chega aí. Oi, boa noite, prazer. Eu caí, apertou pelo celular, né? Então acabei, em vez de ligar o microfone, eu acabei saindo da reunião. Bom, então esse é meu primeiro ano, né, no cursinho, sou professora do IFC, e então, desde o ano passado já tinha esse interesse em participar, fui convidada pelo Lucas, mas por algumas razões pessoais só consegui, então, achar uma brecha, uma folguinha esse ano. Então eu vou trabalhar Química, eu e o professor Bruno, que eu acredito que também esteja presente. A gente fez uma divisão de conteúdos, né? Então, eu vou trabalhar o conteúdo do terceiro ano, que é Química Orgânica, e o professor Bruno, então, conteúdo do segundo ano. E primeiro ano a gente vai mesclando aí conforme for surgindo alguns conteúdos. Então, a gente fez a divisão desta forma. E essa semana acho que já temos aula, né, de Química com o professor Bruno daí. Obrigada, prof. Eu já não enxergo os professores com câmera aqui, eu vou chamar por ordem. Se tiverem por aí abre o microfone ou a câmera e dá um grito, né? Professor Alexandre de Geografia, tá por aí? Professor Bruno, de Química, aí que a prof. Andressa também comentou. A outra prof. Janaína, de Filosofia, temos também. Todos eles vão entrar, vão marcando aulas aí com vocês. O prof. Ítalo, de Filosofia, também está por aí? Vamos lá. Professor Lucas já se apresentou, né, para vocês já ficaram sabendo. Professor Pablo, de Física.
Vamos ver quem está nessa chamada. Professor Mega, Daniel Mega, tá por Oi, aí? tudo bem? Estão me escutando? Opa, Tudo chegamos. bem? Eu sou o Mega, professor de Física, também sou professor aqui no IFC e vou trabalhar com vocês aí no cursinho, tentando também tornar a física um pouquinho mais fácil para essas provas do Enem, tá? Então, junto com o Lucas ali, o pessoal da Física, a gente vai se dividindo os conteúdos e acho que já no dia 26 eu tenho aula com vocês, então esperem lá que eu vou aparecer aí para trabalhar um pouquinho de física. Feito? Obrigado pelo pessoal aí organizar esse cursinho e por ter me convidado também, né, para participar dessa iniciativa tão legal aí. Muito obrigada, professor. Vamos ver se mais alguém de física está por aí. O Fabão está por aí? Professor Fábio? Também. Vamos lá, então, para a Ingrid de literatura. Sei que a Ingrid teve um compromisso que me avisou. Professor Genesi? A Genesi de literatura? Não, de redação. Professora Genesi? Professora Fran? Professora Liamara de Sociologia. Vocês vão amar também. Gente, só gente muito boa, muito fera. E a professora Denise de Artes. Fechamos, eu acho, o nosso grupo. Então, hoje a apresentação desses professores para vocês. E rapidinho, assim, eu vou só dar uma palhinha, né? A gente vai trabalhar nessa forma online mesmo, 1h15 cada aula. Então, agora vocês já vão entrando na aula, né, até as 8h30 e depois segue sem intervalos para a próxima aula. Como é online, vocês têm esse dinamismo, né, de poder comer alguma coisa, tomar alguma água assistindo, né, a aula. Então, é bem tranquilo, eu acredito nisso. A questão do Enem, o Enem a gente modificou muito a prova ao longo dos anos, né? Ela deixou de ser uma prova tão interpretativa para ser um pouco mais de assinalar, mais assertiva. Então, vocês vão ver questões bem mais específicas de cada matéria e não matérias tão juntas com o passar dos anos, né? E aí a gente vai estar preparado para isso, os professores vão trabalhar essas questões com vocês para aproveitar ao máximo, né? Aí cada professor vai mostrar o método de ensino, de trabalho, mas vocês fiquem à vontade também, porque esse é um projeto de fala, de ouvir também. A gente é uma iniciativa popular, novamente, e nada somos sem vocês, alunos, né? Então, isso é importante frisar. E sejam bem-vindos novamente. Hoje a gente vai encurtar as falas. Eu vou ficar por aqui e vou deixar a prof trabalhar, a prof de biologia e a Jana. Tenham uma ótima aula, né? O que vocês precisarem. Lucas, fica à vontade, dá um tchauzinho aí para a galera e tudo de bom, tá? Valeu. Só para lembrar, apresentar para o pessoal também 2 alunos que são bolsistas do projeto, que é o aluno Cauã Riffel, da turma 2F da informática aqui do campus, e a Heloísa Remo, da turma 2A, que estarão nas aulas com todos, são colegas de vocês, são alunos do ensino médio e também são bolsistas do projeto, eles vão nos ajudar na gravação, os professores também que tiverem eventuais problemas, e quando nós não pudermos, né, estar acompanhando, eles vão estar indo nesse suporte. Cauã e Heloísa, se quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Bom, então eu estou com uma conta falando e outra aparecendo. Eu sou a aluna Heloísa, da turma 2A, e sou uma das bolsistas do projeto. Eu sou o aluno Cauã, eu sou da turma 2F, e eu vou estar com vocês até o fim do projeto. Tá certo, era só isso que eu gostaria de lembrar mesmo. Vitória, mais alguma questão?
Eu acho que só lembrando que o Cauã e a Heloísa vão estar aí apoiando vocês, né, em todas as aulas, gravando. Então, quando precisar também aos professores, né, comunicar que precisarem de um apoio, de um suporte, eles vão estar nos auxiliando sempre. Claro que a gente também está dando todo um suporte, mas como as aulas aí batem, que às vezes a gente também não pode, né, o Lucas aí também tem aulas, eu tenho uma filha, então a gente vai nessa questão, né, vai lidando, e aí os bolsistas estão aí para nos ajudar, né, a professores, a alunos no bom andamento da turma. Vamos pedir nessas questões básicas, né, cuidar o microfone, para que não interrompa as aulas, para quando a gente fazer uma pergunta, né, eles já estão de olho no chat, se o professor não conseguir, né, dar uma olhadinha no chat, daí dar uma comunicada, qualquer problemas técnicos também nos avisem. Uma ótima aula. Tudo de bom. E bora passar no Enem. Vamos ser mais uns federais aí, né? Quando virou o ano, a gente já está aprovado. Um abraço, galera. Tudo de bom. Boa aula, pessoal. E lembrando o último detalhe, pelas 9h30 da noite, por aí, na segunda aula, vai ser enviada o link para a chamada da aula. Então, é importante que em todas as aulas, vai ter esse link da chamada, que vai ser enviado para vocês, nas aulas segunda, quarta e sexta. No final, próximo do final da segunda aula ali, vai ser enviado o link que vocês acessam, colocam, a partir disso que a gente vai ter comprovação da frequência de vocês, tá? Para saber como é que está a participação, para vocês avaliarem rapidamente como é que foi a aula, enfim. Então, a gente pede que preencham para poder ter a nossa frequência, né, da chamada, tá bem? Boa aula para todos e até mais. Será que podemos começar com a aula de biologia? Ah, legal, então. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Estão me escutando legal? Sim. Sim. Sim? Ah, então tá bom. Deixa eu perguntar aqui. A outra professora, Jana, minha xará. Se apresenta, professora. Olá, boa noite. Desculpe o atraso, mas eu tive um problema aqui no celular, não estava conseguindo entrar. De toda forma, eu vou passar para vocês as aulas de filosofia. Vou dividir as aulas com um professor indígena. Olha, que espetáculo, na área de filosofia. Então, estou muito feliz aí de a gente seguir essa jornada juntos. Tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada, professora. Pessoal, só uma questãozinha de ordem técnica. Vai continuar a gravação? Quem começou a fazer a gravação da aula? A gravação é pela conta da APP, talvez apareça para vocês aí, que é uma conta paga aqui do Instituto, e aí nós já está gravando a aula. Aí os alunos aqui, responsáveis, o Cauã e a Heloísa, que são os bolsistas, eles vão manter a gravação, e quando encerrar a aula lá pelas 9h45, eles vão encerrar a gravação quando o professor der o sinal, né? Quando ele indicar que encerrou a aula. Tá bom? Ótimo. Ai, que bom ter esse apoio, muito bom. Beleza. Bom, pessoal, vamos lá, então. Eu vou projetar minha tela aí para vocês. E aí, qualquer coisa, alguém abre o microfone, tá? Porque daí não vai aparecer mais para mim aqui o chat. E aí eu não consigo mais ver o que vocês estão falando. Pessoal, no começo, antes de tudo, né, eu queria apresentar para vocês um gráfico que mostra, não sei se está aparecendo, deixa eu aumentar ele aqui, peraí. Esse gráfico, ele mostra aqui a distribuição dos conteúdos de biologia que caíram no Enem nos últimos 5 anos, né? Então, a gente tem essa divisão aqui em 7 itens, né? Então, cadê o primeiro aqui? Deixa eu achar aqui. O primeiro item, moléculas, células, tecidos e biologia molecular. O segundo item, genética clássica. O terceiro item, organização geral dos seres vivos. Depois, botânica, zoologia. A parte de morfologia, fisiologia humana, saúde e tudo mais. Ecologia e meio ambiente. E origem da vida e evolução. Percebam que a gente tem uma grande concentração nesses 3 itens aqui, ó, o item 1,
o item 7 e o item 6, né? Esses 3 itens juntos aí, eles dão cerca de 80% das questões que costumam cair na prova. Então, são nesses 3 itens aí que a gente vai focar bastante, tá bom? Dentre esses 3 itens ainda, né, que são moléculas, células, tecidos e biologia molecular, ecologia e meio ambiente, e a parte de fisiologia e saúde, eu gostaria ainda de ressaltar para vocês esse item aqui, né, que é o item de ecologia e meio ambiente, porque é um item que, assim, ele está muito presente também em outras matérias, né? Então, por exemplo, geografia, possíveis temas para redação e tudo mais. Então, ele é um item aí que a gente vai focar bastante, beleza? Dentre esses 3 itens, então, a gente vai pincelar os principais assuntos aí e tentar tratar deles, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Começando, então, na ecologia, né, lá no começo, e para a alegria de vocês, que é um assunto bem, assim, tranquilo de estudar, não é nada difícil, né, aquela parte da ecologia que vai tratar de cadeias, teias e pirâmides alimentares. Então, pessoal, quando a gente vai estudar a ecologia, a gente tem que ter em mente o seguinte, a gente vai tratar basicamente de 2 coisas na ecologia, né, e das relações que tratam disso. Então, a gente vai tratar basicamente de ciclos da matéria e a gente vai tratar também de fluxo de energia. E aí, tudo que a gente estuda na ecologia vai estar derivado desses outros 2 itens. Então, a relação entre os seres vivos. Então, vai ter relações ali do ciclo da matéria, vai ter relações do fluxo de energia também. Então, é muito importante a gente ter claro isso. E aí, quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente está falando de ciclo da matéria e também de fluxo de energia, tá? Então, cadeia alimentar é um assunto super, mega, hiper importante aí na biologia, dentro da ecologia para o Enem. E não só para o Enem, viu, gente? Em outros vestibulares é um assunto bastante cobrado também, tá bom? Então, pessoal, é importante dizer que o ciclo da matéria, como o próprio nome diz, né, na natureza, a matéria tem uma natureza cíclica, né? Então, eu coloquei aqui para vocês como exemplo o gás carbônico, né? Então, o gás carbônico e o oxigênio vão passar por toda a cadeia alimentar e ele sempre vai se ciclando, né? E o equilíbrio desse ciclo, ele é muito importante para a manutenção da saúde nos ambientes e no planeta Terra como um todo. E aí a gente tem derivado disso assuntos como, por exemplo, o efeito estufa e o aquecimento global, né? Que são disfunções aí nesse ciclo da matéria, tá bom? E ainda a gente vai ter um fluxo de energia. Pessoal, diferente do ciclo da matéria, que tem uma natureza cíclica, né? Então, por exemplo, eu tenho o gás carbônico, que é o CO2 atmosférico lá. Esse gás carbônico, ele vai entrar na cadeia alimentar por meio da fotossíntese, depois ele passa para a cadeia alimentar quando você tem um consumidor primário que se alimenta do meu vegetal e assim por diante, até que esse gás carbônico que estava ali fixado na matéria orgânica, ele acaba retornando para a atmosfera na forma de gás carbônico e o ciclo continua. Bom, com a energia é um pouquinho diferente, porque enquanto a minha matéria, meu ciclo da matéria tem essa natureza cíclica, a minha energia já tem uma natureza linear. Por que isso acontece? Porque eu tenho uma fonte de energia aqui, que é o Sol, e essa fonte de energia é a partir dela que eu tenho a manutenção de toda a energia que passa por todos os seres vivos. Então, eu tenho aqui, pessoal, ó, o Sol, né, fornecendo energia para o meu produtor, que no meu caso aqui é uma planta, né, um vegetal. Esse vegetal, por sua vez, vai servir de alimento para um consumidor primário, que depois serve de alimento para um consumidor secundário, né, e assim por diante. Até que esses organismos todos aqui acabam morrendo, né, e são decompostos por decompositores. Percebam que eu não tenho aqui
uma energia que está retornando. Essa energia, ela vai se dissipando na forma de calor, tá bom? E é por isso, gente, que, por exemplo, quando a gente vê uma cadeia alimentar, a gente vai ver lá um animal que é topo de cadeia, né? Normalmente a gente tem menos animais aqui do que você tem produtores, por exemplo. Mas por que isso acontece? Porque aqui eu tenho uma fonte imensa de energia, que é o sol. Essa energia passa para o meu produtor, e essa energia, gente, conforme ela vai passando de um nível dessa cadeia alimentar para o outro, ela vai se dissipando, ela vai se perdendo. Então, eu preciso de um monte de produtores para conseguir sustentar alguns consumidores primários, e esses consumidores primários, por sua vez, vão conseguir sustentar um ou dois consumidores secundários, e assim por diante. Então, a tendência é que, quanto mais distante do produtor aqui, da minha cadeia alimentar, eu tenho o meu consumidor, então, animais topos de cadeia, então, por exemplo, onça, tubarão, né? Quanto mais eu tenho esse animal que está distante do meu produtor aqui, a gente vai ter uma quantidade menor desses animais, tá bom? E por isso que esses animais que são topo de cadeia, eles são muito importantes para todo o equilíbrio dessa cadeia também, tá bom? Então, pessoal, começando aí pelas cadeias alimentares, é bem tranquilo, né? As cadeias alimentares, elas vão representar as relações de alimentação dentro de uma comunidade. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma alga que serve de alimento para um caramujo, que serve de alimento para um peixe, que serve de alimento para uma ave. No caso aqui, a minha alga é o meu produtor, e a minha ave está fazendo o papel aqui de topo de cadeia, certo? Aqui, a mesma coisa. Então, sempre a setinha, eu sei que parece bobo, mas é importante falar, porque isso pode gerar confusão, sempre a setinha para o lado de quem está se alimentando, ó. Então, meu caramujo se alimenta da alga, o meu peixe se alimenta do caramujo, e a minha ave se alimenta do peixe, tá bom? E assim por diante. Aqui a gente tem, né, um besouro que se alimenta do vegetal, um sapo que se alimenta do besouro, e aqui um gavião que se alimenta desse sapo, tá bom? Deixa eu só passar aqui um negócio, gente. Tá. Pergunta, pessoal, o que acontece aqui? O que vocês acham que vai acontecer? Por exemplo, nessa minha cadeia alimentar aqui, ó, nessa primeira cadeia alimentar, olha a importância de todos os indivíduos nessa cadeia. Imagina que aconteça aí uma catástrofe e por um acaso, essa ave aqui, ela é extinta. O que vai acontecer com o número de peixes aqui, ó, dessa espécie de peixes? Vai aumentar, não vai? Quando essa quantidade de peixes dessa espécie aqui aumenta, o que vai acontecer? Eles vão se alimentar de todos os caramujos. E esses caramujos, por sua vez, regulavam a população dessa alga aqui, ó, porque eles se alimentavam da alga. Então, percebam a problemática que é tirar um indivíduo dessa cadeia alimentar. Em especial, quando esse indivíduo é topo de cadeia. Por isso que esses animais que são topo de cadeia são tão estudados aí na ecologia, né? Eles têm um papel muito importante. Então, quando costuma cair essas questões aí de cadeia alimentar no Enem e outros vestibulares, sim, é importante vocês saberem, né, quem está se alimentando de quem é o produtor, consumidor primário, secundário, a gente já vai falar disso, mas é importante vocês entenderem a dinâmica dessa cadeia alimentar. Talvez isso seja o mais importante ainda, que isso que existe aqui, ele é um equilíbrio muito, muito delicado. Se eu tiro um indivíduo dessa cadeia aqui, pessoal, eu posso acabar extinguindo a cadeia inteira. Então, por isso que quando, às vezes, a gente vê, né, notícias de, tal animal foi extinto. Quando um animal é extinto, você está causando problema não só para aquele animal, obviamente, né, ou para alguma outra espécie, um vegetal, enfim, que está sendo extinto. Mas você está causando um impacto na cadeia alimentar inteira. Você pode extinguir a cadeia alimentar inteira. Então, aquele indivíduo que é extinto, ele não é extinto sozinho, né? Ele causa um impacto que vai além da extinção daquela espécie que a gente está tratando, tá bom?
Então, como que eu vou nomear esse pessoal aqui, ó? Aqui eu tenho o meu vegetal, né, que serve de alimento para um coelho, que por sua vez vai servir de alimento para um gavião. Como que eu dou nome para essa galera aí? Bom, o meu vegetal ou a minha alga, tá, pessoal? Ou quem está fazendo a fotossíntese aí, eu chamo de produtor. Quem está se alimentando do meu produtor, eu chamo de consumidor primário. E quem está se alimentando do consumidor primário, eu chamo de consumidor secundário. E aí podia ficar simples assim, né? Mas não fica. Aí tem uns nominhos a mais para acabar complicando. A gente já vai ver eles. E aqui, gente, eu tenho as teias alimentares. Por que teia alimentar? Até então a gente estava tratando de cadeia. Porque a teia, pessoal, ela vai representar algo que é um pouco mais complexo. Porque na natureza, dificilmente você vai ter um produtor que serve de alimento para um consumidor primário e que serve de alimento para um consumidor secundário. Normalmente, você vai ter um produtor que serve de alimento para vários consumidores primários, que por sua vez serve de alimento para vários consumidores secundários, e às vezes você tem um animal que é topo de cadeia lá e que ao mesmo tempo se alimenta do consumidor primário e do produtor, e assim por diante. Então, por isso a gente tem as teias alimentares. Na prática, na natureza, o que a gente tem é um funcionamento na forma de teia, tá? Então, exemplo, aqui eu tenho vegetal que serve de alimento para uma lebre. Essa lebre, ao mesmo tempo, ela vai servir de alimento para um gavião e para uma serpente. E esse vegetal também vai servir de alimento para insetos, que por sua vez serve de alimento para anfíbios, e que vai servir de alimento para serpentes e para essa outra ave aqui, tá bom? Se eu desmembrar essa teia aqui, gente, é possível, eu vou ver que existem várias cadeias alimentares aqui dentro dessa teia. Então, por exemplo, eu tenho o vegetal que serve de alimento para a lebre, que serve de alimento para o gavião. Eu tenho o vegetal que serve de alimento para a lebre, de novo, mas que serve de alimento para a serpente, já é outra cadeia. Ou eu tenho aqui o meu vegetal que serve de alimento para os meus insetos, que serve de alimento para o meu anfíbio, que serve de alimento para a serpente, que serve de alimento para o gavião. Então, percebam que são várias cadeias alimentares dentro de uma mesma teia. Olha aí, gente. Aqui, ó, o que eu vou ter? O meu vegetal, que serve de alimento para um coelho. Esse coelho vai servir de alimento para o gavião. Esse gavião serve de alimento para uma serpente. Só que a serpente, ela não se alimenta somente do gavião, ela se alimenta também do coelho. O que está acontecendo aqui, gente? Olha, eu tenho um indivíduo aqui que é um produtor, tem um outro indivíduo que é um consumidor primário, e tem um indivíduo aqui que é consumidor secundário. Até aqui tudo bem, né? Mas aí chega na serpente, e essa serpente, ela vai ser, ao mesmo tempo, consumidora terciária. Por quê? Porque ela está se alimentando do gavião, e também secundária, porque ela se alimenta do coelho, certo? Então, na prática, o que a gente vai ter, né? Na prática, quando a gente fala da extinção de uma espécie, por exemplo, você vai acabar fragilizando vários e vários pontos dessa teia alimentar, tá bom? E os outros nomezinhos aí, gente, que são importantes. Então, o meu produtor, que é lá o indivíduo que faz a fotossíntese, né? Ele também pode ser classificado por nível trófico. Então, eu posso dizer que ele pertence ao primeiro nível trófico. Os meus herbívoros, que nome é esse? O herbívoro é quem se alimenta do produtor. Então, por exemplo, o coelho que se alimenta da planta, tá bom? É um herbívoro. Esse herbívoro, ele pode ser chamado também de consumidor primário. Só que aí tomem cuidado com uma coisa, porque, olha, consumidor primário, aí você pensa assim, primeiro nível trófico, né? Não é. Consumidor primário, segundo nível trófico, porque o primeiro nível trófico é o meu produtor, tá bom? Então, cuidado, porque às vezes mistura os nomes na cabeça, né? Você vai lá e coloca, esse aqui é o produtor, depois do produtor é o primeiro nível trófico. Não. Tá? Depois do produtor é o segundo nível trófico. São só nomes diferentes para a mesma categoria, tá bom? E eu tenho aqui os carnívoros, que eu posso chamar de consumidor secundário, e aí eu digo que eles pertencem ao terceiro nível trófico.
Posso ter quarto, quinto, sexto nível trófico? Pode ter vários níveis tróficos, tá? E aí você vai chamar, né? Aqui esse tem produtor, herbívoro, carnívoro, aí termina por aqui, né? E aí você pode chamar produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim por diante. Ou primeiro, segundo, terceiro nível trófico. Na prática, gente, o que a gente tem? Que quando a gente vai dar essa nomenclatura aí nos exercícios, isso aqui às vezes aparece um pouco misturadão, sabe? Então é importante vocês darem uma atenção especial aí para esses nomes, porque é chatinho. Eu sempre digo assim, que na biologia não paga para dar nome, né? Então o biólogo dá 3 nomes para o mesmo negócio, sabe? E aí fica esse balaio de gato. Mas é assim mesmo, vocês, infelizmente tem que se acostumar com essas nomenclaturas aí. Tranquilo, pessoal, até aqui? Ninguém se manifestou, vou continuar. Então, ó, vamos lá, então. A gente tem aqui o vegetal, que serve de alimento para o coelho, que, por sua vez, serve de alimento para o gavião. Olha lá. Como que a gente nomeia esses bonitinhos aqui? Então, eu tenho o vegetal é o meu produtor, o coelho é o meu consumidor primário e o gavião é o meu consumidor secundário. Tranquilo, né, gente? Até aqui, suave, suavíssimo. Eu posso chamar ainda o meu vegetal de produtor, o meu coelho de herbívoro e o meu gavião de carnívoro. Eu tenho aqui, então, o meu vegetal primeiro nível trófico, o meu coelho segundo nível trófico, tomem cuidado com isso, não é porque é o segundo nível trófico que ele vai ser o consumidor secundário, tá? O consumidor primário pertence ao segundo nível trófico. Por quê? Porque o primeiro é o meu produtor, certo? Beleza? E o meu gavião pertencente aí ao terceiro nível trófico. Bora lá, então. Pessoal, essas cadeias alimentares ainda, a gente pode representar elas, porque para que facilitar, a gente pode dificultar, né? Na forma de pirâmides. Essas pirâmides vão ser representações gráficas, vão ser gráficos que vão representar as minhas cadeias alimentares. E aí existem diferentes tipos dessas pirâmides ecológicas. Muito importante a gente conhecê-los. Primeiro tipo de pirâmide, pessoal, é a pirâmide de número. O que significa isso? Significa que é uma pirâmide que vai representar o número de indivíduos em cada nível trófico. Então, olha só o que eu tenho aqui, ó. 1000 plantas que servem de alimento para 300 gafanhotos, que, por sua vez, vão servir de alimento para 20 aves, tá? Então, eu vou ter aqui primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. Ou então, produtores, consumidores primários e consumidores secundários. Acontece o seguinte, essa bonitinha aqui tem o nome de pirâmide, porque ela tem esse formato aqui, né? Triangular, de pirâmide. Porém, as pirâmides de número, elas podem ser invertidas. Oh, meu Deus, como assim? Assim, ó. Olha que interessante, coloquei 2 casos aqui para vocês. É muito comum aparecer pirâmide de número invertida, tá, gente? O que está acontecendo aqui? Bom, nesse primeiro caso aqui, pessoal, eu tenho produtores que, apesar de fornecerem muito alimento para o segundo nível trófico aqui, opa, cadê a ponta do meu mouse? Está aqui, tá? São produtores que são muito grandes. Então, eu tenho aqui 3 IPs, que são árvores muito grandes, né? Esses 3 IPs servem de alimento para 1000 besouros. E esses 1000 besouros, eles vão servir de alimentos para 20 aves. Percebam que eu já não tenho aquele formato clássico aqui, né? Que eu tenho uma base da pirâmide bem larga e depois essa pirâmide ela vai afunilando. Aqui eu tenho um caso de pirâmide invertida. Por quê? Porque eu estou levando em conta o número de indivíduos, né, gente? E aí as minhas árvores, os meus IPs aqui, são muito maiores do que os meus besouros. Então, é muito possível que vários besouros se alimentem numa mesma árvore. Por isso que eu vou ter essa pirâmide que é invertida, tá bom? E aqui o outro caso, pessoal, a gente tem, ó, uma árvore que vai servir de alimento para milhares de pulgões. Pulgões são pragas de algumas vegetações, né?
E esses pulgões, por sua vez, vão servir de alimento para vários e vários e vários protozoários, que são parasitas, tá? Então, pessoal, dois casos clássicos que a gente vai ter pirâmide invertida. Quando o produtor é muito grande, tá? Quando a gente fala de árvore, por exemplo, ou ainda ao mesmo tempo, quando eu tenho o caso de parasitas. Por que isso acontece? Porque você vai ter um indivíduo que vai ser parasitado por vários outros. Então, um outro exemplo aí. Um ser humano que tem várias lombrigas, tá? Então, você vai ter uma pirâmide de número invertida. Um ser humano para, sei lá, 20 lombrigas, tá bom? Então, você vai ter aí também uma pirâmide invertida. E a pirâmide de biomassa? A pirâmide de biomassa... Opa, alguém é dúvida? Pedro Cruzada, ele pediu para você repetir o tópico sobre nível trófico. Nível trófico, vamos voltar lá. Perfeito. Acho que aqui fica... Aqui no nível trófico mesmo ou nível trófico lá na pirâmide? Acho que seria aqui, não sei. Acho que seria aqui, né? Não, vamos retomar daqui, porque, gente, é um assunto importantíssimo, ele vai nortear toda a ecologia. Isso, tá bom, vou retomar daqui. O nível trófico, pessoal, ele vai nomear cada nível da minha cadeia alimentar, tá? Então, sempre você vai ter aquele indivíduo o fotossintetizante, né? Então, ou algas, ou vegetais, ou algumas bactérias que fazem fotossíntese, ocupando o primeiro nível trófico. Depois, você vai ter o indivíduo que se alimenta desse produtor, ocupando o segundo nível trófico. E o indivíduo que se alimenta desse indivíduo aqui, ó, que é o do segundo nível trófico, ocupando o terceiro nível trófico. E aí, né, eu sempre dou um nó pedagógico na cabeça de vocês aqui, pelo seguinte, prestem atenção aqui. Ó, o vegetal, ele é um produtor e ele está no primeiro nível trófico. O meu coelho, ele é um consumidor primário e ele pertence ao segundo nível trófico. Não é porque ele é consumidor primário que eu vou chamar ele de primeiro nível trófico. Porque qual que é o meu primeiro nível trófico? É o meu produtor. Certo? Olha o nó pedagógico aí. São maneiras diferentes de nomear a mesmíssima coisa, tá, gente? Só não pode fazer assim, ó. Esse aqui é o produtor, então esse aqui é o coelho, consumidor primário, primeiro nível trófico. Essa classificação aqui é de uma categoria e essa é de outra, tá? Então, o meu vegetal vai ser o produtor, depois eu tenho consumidor primário e consumidor secundário. E com relação ao nível trófico, primeiro nível trófico sempre vai ser o meu produtor, tá? Que é aquele indivíduo que faz fotossíntese. Depois eu tenho o segundo nível trófico, que vai ser aqui no caso o meu coelho, né? Que é quem se alimenta do produtor. E depois eu tenho o terceiro nível trófico, que é quem se alimenta do meu consumidor primário, que seria o carnívoro aqui, tá, pessoal? Mas lembrando que, assim, na prática, você tem, por exemplo, o ser humano, ele não é estritamente carnívoro, ele é onívoro, né? Porque ele se alimenta ao mesmo tempo do produtor e também se alimenta de herbívoros. Então, a gente come cenoura, mandioca, tomate, que são produtores, mas a gente também come carne de vaca, carne de porco, ovo, né? Que são derivados ou que são animais que são herbívoros, tá bom? Melhorou, gente? Deu para esclarecer? É bastante conceito, né? Ó, se eu não puder, vocês me avisem que eu retomo aqui, tá bom? E aí, como que eu encaixo os níveis tróficos aqui? Ó, vamos encaixar os níveis tróficos aqui? Então, vamos fazer a classificação. Aqui a gente tem produtor, consumidor primário, consumidor secundário, certo? Ou produtor, gente, peraí que eu esqueci. Produtor,
herbívoro e carnívoro. Ou se eu for classificar conforme nível trófico, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, tá bom? Beleza? A gente sempre vai encaixar aqui. Olha lá. Pirâmide, gente, de número tranquilo. A pirâmide de número, ela acho que é a mais tranquila de entender. O difícil, às vezes, é a gente encaixar o que é nível trófico aqui, né? Mas eu acho que, ó, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. A árvore, primeiro nível trófico, pulgões, segundo, protozoários, terceiros. Gente, importante, eu sempre vou ler a minha pirâmide da base para o topo, tá? Porque lá na cadeia, ó, vou voltar lá. Lá na cadeia alimentar, a setinha indica quem está comendo quem, né? Então, o coelho está comendo vegetal e o gavião está comendo coelho, não é? Aqui está tranquilo. E como que eu me localizo aqui? Como que eu não sei que é a planta que está comendo o gafanhoto e o gafanhoto que está comendo a ave? Porque na pirâmide eu sempre leio da base para o topo. Então, esse indivíduo está se alimentando desse e esse está se alimentando desse, tá bom? E aí, professora, e quando a pirâmide é invertida? Mesma coisa. A pirâmide é invertida, mas eu vou ler da base para o topo. Então, o IP está servindo de alimento para o besouro, que por sua vez serve de alimento para a ave, tá? A árvore serve de alimento para o pulgão, que por sua vez serve de alimento para o protozoário. Professora, não podia ser ao contrário? Não, porque na pirâmide você sempre vai ler da base para o topo, tá bom? Olha aí, gente, para resolver essa questão, desculpa, para resolver essa questão aí das pirâmides que são invertidas, foram lá e falaram, não, vamos resolver esse lance, vamos criar a tal da pirâmide de biomassa. Por que a pirâmide de biomassa ela é importante, gente? Porque eu vou considerar não o número de indivíduos, mas a massa, o peso do indivíduo que eu tenho em cada nível trófico. Concordam comigo que é diferente eu falar assim, ó, uma árvore que serve de alimento para 100 gafanhotos, que serve de alimento para 10 aves. Aí eu estou falando de uma pirâmide de números. Mas eu posso falar assim, ó, 1 tonelada de árvore que serve de alimento para 100 quilos de gafanhoto, que serve de alimentos para 1 quilo de ave, por exemplo, tá? O que eu tento fazer aí, gente, quando eu utilizo uma pirâmide de biomassa? Eu tento equalizar essa diferença para evitar que minha pirâmide fique sendo invertida. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo clássico, né? Então, 10 toneladas de soja, que servem de alimento para 1 tonelada de gado, e essa 1 tonelada de gado vai servir de alimento, ó, por um tempo da vida aí de um homem adulto de 70 quilos, tá? Mas, lembrando sempre, que a gente sempre lê da base, né? Então, a soja serve de alimento para o gado, e esse gado que serve de alimento para o meu ser humaninho aqui, tá bom? Mas essa lindinha aqui tem uma única situação em que ela vai se apresentar invertida, e normalmente é essa que vão perguntar para vocês, vão perguntar essa exceção, que é o caso do fitoplâncton e zooplâncton. Anotem aí no cantinho o que significa esse nome diferente. O fitoplâncton... Bom, primeiro, o que é plâncton, né? É o plâncton do Bob Esponja? O plâncton, pessoal, é toda aquela vida que existe em corpos d'água, então, água doce, água salgada, tá? Represa, rio, lagos, oceanos. É todos aqueles seres vivos que existem naquela água e que são microscópicos, então a gente não enxerga. Então, esses indivíduos que são microscópicos e que estão nesses ambientes aquáticos, a gente chama de plâncton. E qual que é a diferença, então, entre fitoplâncton e zooplâncton? O fitoplâncton, tudo é plâncton, tá? Mas eu separo depois esse plâncton em 2 categorias, em fitoplâncton e em zooplâncton. No fitoplâncton, quem que tá ali?
Tá todo mundo que faz fotossíntese, tá? Então, algas, bactérias, estão todas ali. Todo mundo que faz fotossíntese eu chamo de fitoplâncton. E todo mundo que não faz fotossíntese, ou seja, que depende da cadeia alimentar, que depende do fitoplâncton para sobreviver, porque vão se alimentar do fitoplâncton, eu chamo de zooplâncton, tá? Aí, professor, o que vai ter aí? Ah, gente, vai ter larva de peixe, microcrustáceos, protozoários, algumas bactérias também estão aí, tá? Mas o fato é que eu vou classificar nessas duas categorias. Cuidado para não achar assim, a fitoplanta, né? Então, é o plâncton que é planta, zoo é animal, então é o plâncton que é animal, tá? Não são só animais, tá? E também não são só plantas. O que a gente vai ter ali? No fitoplâncton, todo mundo que faz fotossíntese, e aí a gente tem uma importância muito grande aí, porque essa galera aí que eu chamo de fitoplâncton, é ela que mantém toda a cadeia alimentar nesse meu corpo d'água, e o zooplâncton é quem se alimenta do fitoplâncton. Ah, mas por quê? Porque não faz fotossíntese, ele precisa se alimentar de alguma maneira, igual a gente, né? A gente não faz fotossíntese, a gente adquire alimento por meio da cadeia alimentar, tá bom? E por que eu estou falando esses nomes diferentes para vocês? Porque essa abençoada dessa pirâmide da biomassa aí, pessoal, ela vai ser a única que vai ser invertida nos casos de fitoplâncton e zooplâncton. Então, quando eu vou lá no meu corpo d'água e passo uma peneira bem específica lá para pegar esses organismos e pesá-los, eu vou perceber que existe menos fitoplâncton do que zooplâncton. Uai, gente, mas isso não é um contrassenso? Porque, ó, vamos voltar aqui nessa anterior. Eu preciso de um monte de produtor para servir de alimento para algum consumidor primário, para servir de alimento, para um pouquinho de consumidor secundário, não é? Então, isso aqui não é um contrassenso? Como é que um pouquinho de fitoplâncton serve de alimento para um monte de zooplâncton? Como que esse zooplâncton não acaba com esse fitoplâncton? O que está acontecendo aí? Acontece o seguinte, gente, o fitoplâncton, ele tem uma taxa de reprodução muitíssimo acelerada. Então, ele se reproduz muito rápido. E acontece que, por ele ter essa reprodução muito acelerada, mesmo quando você vai medir lá e verifica que tem uma menor massa de fitoplâncton do que de zooplâncton, é porque esse fitoplâncton ele se reproduz muito rápido. E aí ele serve de alimento para esse zooplâncton, tá bom? Mas, ó, é a uniquíssima situação em que a pirâmide de biomassa vai aparecer invertida para vocês, tá bom? Outra coisa, esqueci de falar. Tomem cuidado com isso aqui, ó, com a unidade, tá? Porque aqui a gente tá falando de números, então a gente vai falar de 1 indivíduo, 2 indivíduos, 3 indivíduos, 1.000, 100.000, 1 milhão de indivíduos na pirâmide de número, tá? Na pirâmide de biomassa, gente, obviamente eu não vou falar de número de indivíduos, mas eu vou falar do peso deles. Esse peso pode estar em quilo, pode estar em tonelada, tá? Mas ele sempre vai ser representado na forma de peso, porque às vezes você vai olhar para uma pirâmide e vai falar assim, que pirâmide é essa? É de número? É de biomassa? A dica é você procurar a unidade lá, né? Então, essa unidade está em peso, né? Está em quilo, está em tonelada? Então, é uma pirâmide de biomassa, tá? Essa pirâmide, ela está em número, né? Então, eu estou falando de X indivíduos, aí é uma pirâmide de números. Uma dica importante aí para vocês conseguirem identificar esses bonitinhos aí. Gente, a pirâmide de biomassa, com essa exceção aí, linda, maravilhosa, da pirâmide invertida, tá tranquilo? Querem que eu repita a questão do plâncton, fitoplâncton e zooplâncton? Ninguém se manifestou, eu vou prosseguir. Então, tá bom. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar da pirâmide de energia. Pessoal, a pirâmide de energia, ela nunca é invertida. Nunca é invertida. Por quê? Porque eu vou estar considerando a quantidade de energia que é produzida em cada nível trófico. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro nível trófico, segundo, terceiro. Então, eu vou ter aqui indivíduos que são produtores, olha aí,
40 mil calorias por metro quadrado ano, servindo de alimento para 600 calorias, que por sua vez serve de alimento para 40 calorias. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho, falei assim, olha gente, a matéria tem uma natureza cíclica, e a energia tem uma característica linear, ela vai se dissipando. Por que isso é importante, gente? Porque eu sempre vou ter uma quantidade de energia muito maior nos meus produtores, depois uma quantidade de energia menor no meu consumidor primário, e depois uma quantidade de energia menor no meu consumidor secundário, tá? E assim por diante. Então, se eu tenho uma cadeia alimentar que tem 6 indivíduos, quanto mais eu vou chegando no topo dessa cadeia, a quantidade de energia ela vai se dissipando. E por que isso acontece, gente? Porque quando o meu consumidor primário ele se alimenta do meu produtor, a maior parte dessa energia aqui, ela se dissipa, tá? Depende muito da cadeia alimentar, tá? Mas vocês podem levar em conta que cerca de 10% da energia só que passa de um nível trófico para o outro, tá? Então, por isso que a gente tem lá, né? Você precisa de um monte de soja para produzir um pouco de carne, e esse pouco de carne, por sua vez, vai servir de alimento para um númerozinho pequeno de pessoas, né? Por quê, gente? Porque a energia ela vai se dissipando conforme eu vou passando o meu nível trófico. Por isso, a minha pirâmide de energia, ela nunca vai ser invertida, tá? Eu poderia pegar aquele caso lá para vocês, do fitoplâncton e do zooplâncton, sabe? Se eu não fosse analisar a biomassa, se eu não fosse analisar o peso, se eu fosse analisar a energia, eu iria verificar que eu teria muito mais energia no fitoplâncton do que no zooplâncton. E é por isso que você consegue manter essa cadeia alimentar, tá? Gente, a única pirâmide que nunca vai ser invertida vai ser essa linda, essa abençoada aqui da pirâmide de energia, tá? Olha lá, pessoal, olha aqui o que está acontecendo. Aqui eu tenho o meu solzinho, que é ele que sustenta todas as cadeias alimentares no planeta Terra, e é por isso que a gente fala, né, olha, se um dia não existir mais sol, não existe vida no planeta como a gente conhece. Por quê, gente? Porque quando a gente se alimenta, olha que loucura isso, é muito legal. Quando a gente se alimenta, quando você come uma alface, um bife, um tomate, um arroz, você está indiretamente se alimentando de energia solar. Então, esse sol, ele serve de fonte energética para os produtores. Esses meus produtores vão fazer fotossíntese e tudo mais, vão servir de alimento, para os meus consumidores primários ou herbívoros, né, se eu quiser chamar de outro nome, e esse consumidor primário, ele serve de alimento para o meu consumidor secundário. Acontece o seguinte, gente, os meus vegetais, eles não conseguem absorver toda a energia que vem do sol. Uma parte dessa energia que vem do sol, ela é refletida, tá? Outra parte, ela é absorvida. No entanto, não vai ser toda a energia que foi absorvida aqui, convertida em fotossíntese, que vai passar para o próximo nível trófico. Por que não? Porque esse indivíduo aqui, ele gasta energia para sobreviver, e essa sobrevivência, né, a grosso modo, eu chamo de respiração, que é a tal da respiração celular, né? E aí, o que vai acontecer? Uma parte dessa energia vai ser perdida aqui para a respiração celular. Tá? Uma outra parte, gente, esse indivíduo aqui, quando ele se alimenta desse meu produtor, ele não consegue assimilar toda a energia que ele tem, né? Então, com a gente acontece isso também, né? Tem alimentos que a gente ingere e que a gente não consegue digerir todo ele. Por exemplo, fibras, né? As fibras a gente não consegue digerir, ela é importante por conta do trânsito intestinal. No entanto, a fibra a gente não digere ela, mas tem uma energia ali naquela fibra.
que foi colocada naquela fibra quando o meu vegetal fez a fotossíntese, tá? Então, uma parte dessa energia vai se dissipando. E é por isso que eu sempre tendo a ter, né, lá no meu topo de cadeia, menos indivíduos, tá? Menos energia disponível, por conta disso, tá bom? Olha aí, gente, falando ainda do fluxo de energia nos ecossistemas, olha só, aqui eu tenho uma pirâmide de energia, que tá colocando aqui para vocês, não só uma cadeia, mas uma teia alimentar, né? Vejam que tem vários indivíduos. Então, olha só, aqui eu tenho os meus produtores, aqui eu tenho os meus consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e assim por diante. Podia ter mais aqui para cima, né? Ou primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico. Percebam que a pirâmide de energia, ela nunca vai ser invertida. Ela sempre vai ter a base mais larga e o topo mais estreito. Olha só. Por quê? Porque eu estou considerando a quantidade de energia que passa de um nível trófico para o outro. E aí, lembra que eu falei para vocês? Cerca de 10% aí, né? Gente, olha só. Eu não posso ter aqui, por exemplo, né? Uma florzinha que serve de alimento para 10 coelhos, que serve de alimento para 20 coiotes. É um contrassenso, né? Quando você fala disso da forma energética. Então, energeticamente, olha só, a gente sempre vai ter que o nível trófico de cima tem menos energia que o de baixo, e o posterior, menos energia ainda que o de baixo, e assim por diante. Ai, professora, mas porque ele tem menos energia, ele é menos importante? Claro que não, né? Todos têm a sua importância aí. E é justamente essa relação íntima que existe entre esses indivíduos que faz com que haja todo um equilíbrio aqui, tá? Lembra de novo que eu falei? Olha, imaginem que eu tenho lá uma cadeia alimentar de um produtor, um consumidor, vamos dar nome para os bois aqui. Então, eu tenho um vegetal que serve de alimento para um gafanhoto, que serve de alimento para um sapo, que serve de alimento para uma serpente. Bom, o que vai acontecer? Supondo que o meu sapo seja extinto. Primeira coisa que vai acontecer, não tem alimento para a serpente. Foi para o saco também a serpente. Aí, esse sapo, ele se alimentava dos gafanhotos. E aí não tem mais sapo. O que vai acontecer? A população de gafanhotos vai explodir, vai se reproduzir um monte. Não tem mais quem controla ela, né? Então, e aí o que vai acontecer? Quando eu tenho um montão de gafanhotos, todos esses gafanhotos vão se alimentar dessa vegetação ao mesmo tempo, até que não sobre mais alimento. Então, percebam, tirei um indivíduo lá da minha cadeia alimentar, extingui a cadeia alimentar inteirinha, tá? Não é porque o indivíduo, né, ele é lá um consumidor terciário, quaternário, tem pouquinha energia lá nele, então ele é desimportante. Claro que não. Isso aqui é uma regulação íntima, isso aqui é um equilíbrio muito delicado de se conseguir, tá bom? Tranquilo? Então, pessoal, basicamente, tudo que a gente se alimenta, a forma como a gente raciocina, né, como o nosso corpo funciona, depende de forma indireta da energia do Sol, porque é o Sol que fornece energia para os produtores, e são os produtores que fornecem energia para a gente. Ai, professora, mas eu não como nem arroz nem alface. Mas você come bife, né? E aí, aquele bife que você comeu se alimentou de um produtor. Então, de forma indireta, a gente está sendo sustentado graças a essa energia solar. Importantérrima. Mas ainda sobre a cadeia alimentar, gente, isso aqui, ó, faz uma estrelinha nesse assunto aí, porque ele é super, hiper, mega importante, que é o da bioacumulação, ou biomagnificação. Vou até falar mais uma vez e mais devagar. Biomagnificação. O que significa isso, gente? Algumas substâncias, elas se acumulam ao longo da cadeia alimentar. Os organismos, eles não conseguem se desfazer dessas substâncias, porque são substâncias que são colocadas ali no ambiente
não de forma natural, mas pela ação humana. E aí, as duas substâncias aí que a gente está falando são os metais pesados, né? Então, chumbo, por exemplo, mercúrio, e os agrotóxicos. Bom, o que vai acontecer aqui? Olha, imagine que eu joguei um celular velho lá numa região, num lixão, tá? E esse lixão contaminou um corpo d'água, contaminou um rio. E aí, o que acontece? Acontece que esse metal pesado que tem na bateria desse celular aqui, ele contaminou a vegetação desse rio. Só que acontece o seguinte, gente, essa vegetação aqui, ó, as bolinhas estão representando aqui os metais pesados, tá? Então, aqui para cada vegetação, eu tinha uma bolinha. E essa bolinha não causou mal para essa vegetação. Essa vegetação consegue viver bem, muito bem, obrigada, com essa contaminação e bola para frente. Ela não consegue se livrar, mas também não está causando mal para ela. Bom, acontece o seguinte, acontece que essa vegetação, ela vai servir de alimento para peixes pequenos. E aí, esses peixes pequenos, gente, conforme vão comendo as plantinhas, essas substâncias, né, esse metal pesado vai se acumulando nele. Por quê? Porque ele não come uma plantinha só, ele come várias. E ele também não consegue se livrar dessa substância. Mas tudo bem, ele sobrevive. Tá? Sobreviveu, não causou dano para ele, ou se causou dano, foi um dano que ele conseguiu contornar, enfim. Tudo bem, mas esse bonitinho aqui, ele vai servir de alimento para um peixe grande, e aí o que vai acontecer? Esse peixe grande, ele não se alimenta de um peixinho, ele se alimenta de vários. Então, se eu tinha lá no começo uma bolinha para cada planta, aqui eu tenho algumas bolinhas para cada peixinho, aqui eu vou ter várias bolinhas para um peixão. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Se você, ser humano, for lá e se alimentar desse peixe, essas substâncias, ao longo do tempo, vão se acumulando em você, isso pode te levar a doença, a óbito e assim por diante. Ai, professora, graças a Deus que eu não como peixe. Mas você come carne de porco, você come vegetais que carregam também agrotóxicos, você come carne vermelha, né? Ovo e tudo mais, que, gente, perpassam por esse processo de cadeia alimentar e de bioacumulação. Por isso que essa questão dos metais pesados e dos agrotóxicos, ela é muito, muito, muito discutida, né? E aqui ainda, gente, pensando, né, quando a gente fala de agrotóxicos, a gente tem hoje no Brasil um número assustador de agrotóxicos sendo liberado. A gente sabe que a produção vegetal para alimentar a população, ela precisa, infelizmente, de alguns desses defensivos, mas muitas vezes esses defensivos eles são utilizados de forma indiscriminada. E mais, né, esses estudos, muitas vezes, de agrotóxicos, eles são feitos para um agrotóxico. Então, eu estudo lá o agrotóxico X, qual é o efeito da acumulação dele, né? Qual é o tempo de meia-vida, quanto tempo ele vai ser degradado. Tá, mas quando a gente se alimenta de um vegetal ou de uma fonte de proteína animal, a gente tem que ter em mente que essas fontes, elas não vão ter tido contato só com um agrotóxico, vão ser vários, né? E muitas vezes a gente não tem a noção e a gente não tem estudos o suficiente que nos dizem da segurança de vários agrotóxicos que são diversos dentro do corpo de um organismo. Então, essa é uma questão muito preocupante, é uma questão que pode ser uma questão de redação, que vai estar relacionada aí a outros temas também das humanidades, né? Porque a gente está falando de produção alimentar, de segurança alimentar, mas até que ponto vai essa questão da gente produzir de uma forma que talvez não seja tão segura assim, né? Será que não é importante a gente desenvolver outras alternativas para que a gente possa produzir um alimento mais seguro? Eu acho que não sei se vocês acompanharam, teve uma questão, se eu não me engano, foi na região de Santarém, no Pará, de metais pesados na água, se eu não me engano, foi mercúrio, por conta do garimpo ilegal. Né? E o mercúrio, gente, ele
ele não sai dos organismos mais. E aí, o que começou a acontecer naquela região? A população ribeirinha que se alimenta do peixe começou a adoecer, né? Óbvio. Tá, mas, professora, então, mas foi só essa população ribeirinha. Ah, bom, primeiro que é muito importante essa população ribeirinha, né? E segundo, que existe uma outra questão aí, tá? Só essa população ribeirinha adoeceu no primeiro momento, porque foi essa população que se alimentou demais desses peixes. Mas e o restante da população que come um pouquinho aqui, outro pouquinho ali? Quando será que essa população vai adoecer? Ou quando será que essa população, combinada com outros metais pesados e agrotóxicos, vão apresentar sinais de doenças que talvez a gente nem conheça ainda? Então, percebem que é uma questão muito delicada e uma questão de ética e que vai para além da biologia, né? Então, essa questão da bioacumulação aí, gente, é muito, muito, muito recorrente. Vocês precisam saber o que é, tá? Então, resumo da ópera, o que é? São substâncias que se acumulam ao longo da cadeia alimentar e que num primeiro momento, no início daquela cadeia alimentar, talvez não causem tanto mal, mas que ao longo dessa cadeia alimentar pode causar um prejuízo muito grande. A bioacumulação, gente, tem uma história muito interessante que eu sempre gosto de contar, porque é uma história, quando eu escutei, eu nunca mais esqueci. Ela surge, mais ou menos, o estudo da bioacumulação com os estudos da ecologia, assim, moderna, que a gente conhece, né? Por quê? Existe um livro, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Primavera Silenciosa. E esse livro ele foi escrito por uma autora americana, na época em que um pesticida, um agrotóxico, era utilizado com muita frequência nas plantações, se eu não me engano, de milho, na América do Norte, nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu, gente? Aconteceu que esse agrotóxico era muito utilizado, não causava mal para as pessoas que estavam manuseando ali, pelo menos não no primeiro momento, depois descobriram que não era bem assim, né? Para os animais que estavam ali também estava todo mundo ok, mas começaram a perceber que ao longo do tempo, começou a não ter ave mais. Então, na primavera, você não tinha mais o canto das aves ali. E aí foram verificar o que estava acontecendo. E aí, olha que louco, gente. Esse pesticida que era utilizado ali na região das plantações, ele, para a plantação, né, era importante, tá, e tudo mais, mas ele ficava nessa vegetação, e aí você tinha roedores ali que se alimentavam dessa vegetação, e esses roedores serviam de alimento para as aves. Para as aves em si, para as aves adultas, não causava nada. No entanto, quando essas aves, as fêmeas em específico, botavam os ovos, esses ovos estavam tão cheios de agrotóxicos que a casca desses ovos ficava muito fininha, muito delicada. E acho que todo mundo aqui já viu a galinha no ninho, né? Ela senta em cima do ovo, ela levanta, parece que ela está dando uma reboladinha, né? O que ela está fazendo ali? Quando ela faz isso, ela está virando o ovo, para o ovo ficar quentinho igual em todos os lados, né? Quando as aves iam fazer isso, é óbvio, elas não sabiam que o ovo estava com a casca frágil, não tinha como saber, né? Quando elas iam virar, a casca do ovo trincava e o ovo não vingava. E aí você foi tendo cada vez menos passarinhos naquela região, né? Por uma questão de bioacumulação, que é do tal do DDT lá, que é aquele pesticida que estava sendo utilizado. Eu acho essa história assim, muito marcante, porque às vezes, pessoal, são sinais e sintomas que a gente não consegue perceber. Tá? Essa questão da bioacumulação é uma questão muito, muito séria. Aqui, ó, coloquei para vocês um exemplo, tá? De bioacumulação do DDT. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho uma pirâmide alimentar, tá? Não interessa se ela é de... No caso aqui, ela vai ser uma pirâmide de energia, né? Não está invertida. Olha só, então eu tenho o fitoplâncton, que serve de alimento para o zooplâncton, que por sua vez serve de alimento para peixes pequenos, e vai servir de alimento para peixes grandes, e vai servir de alimento para as algas. Gente, olha só, enquanto aqui no fitoplâncton
eu tenho uma concentração de 0,000003 partes por milhão de DDT, aqui na água eu já tenho de 25. Então, percebam o aumento da concentração desse DDT, conforme ele vai passando, ele passa de 0,0000 para 0,04. Aqui já vai para meio, aqui já vai para 2, e aqui já vai para 25. Então, percebem como essa substância vai se acumulando, né? E o perigo disso? E aí, gente, ainda uma outra questão aí, dessa questão da cadeia alimentar, que acaba fazendo interface com outras partes aí, né, das ciências, principalmente das ciências da natureza, é a questão da alimentar e da ciência, e da segurança alimentar da população, né? Pessoal, não sou vegetariana, gostaria, adoro carne, enfim, né? Mas o fato é que, bom, no Brasil, hoje, a gente nem tem mais isso, né? Porque a gente não está nem conseguindo comer carne a contento, a população de forma geral, está tudo muito caro. Mas, enfim, quando a gente fala de alimentar a população, né, alimentar as pessoas, o que acontece? Lembra quando eu falei para vocês da minha cadeia alimentar? Então, eu tenho um montão de energia lá no meu produtor, que serve de alimento para um pouco de energia no meu consumidor primário, que serve de alimento para um pouquinho de energia só no meu consumidor terciário. Por que isso é importante, gente? Porque países, principalmente Estados Unidos, né, que têm acesso e que têm dinheiro para se alimentar de bastante fonte de proteína animal, não é que não pode, o problema é quando isso é de forma desequilibrada, né? Essas pessoas que estão comendo muita fonte de proteína animal, elas indiretamente fazem um impacto muito grande. Ai, como assim, professora? Então, quer dizer que a pessoa que come alface, a pessoa que é vegetariana, ela também não está comendo ali, se alimentando de alguma coisa que foi fruto do desmatamento, nananã? Sim, só que, olha, se 16 quilos de grãos alimenta 20 pessoas, esses mesmos 16 quilos de grãos vão produzir 1 quilo de carne, que só alimentam 4 pessoas. Então, percebem que a questão da dieta e desse equilíbrio alimentar não é só uma questão de saúde, mas também uma questão ambiental, né? Se a gente se alimenta com uma quantidade exacerbada de fontes de proteína animal, isso é impactante para o ambiente em que a gente vive, né? Isso é muito importante ser discutido. Bom, mas infelizmente hoje a gente tem essa questão de que, né, uma grande parte da população nem conseguir se alimentar de fonte nenhuma de proteína animal, está conseguindo. Porém, o Brasil é o grande produtor de proteína animal, né? Mas aí isso aí é uma outra discussão. Olha só, gente, para além da questão da cadeia alimentar ainda, quando a gente fala de fontes de proteína animal, e eu de novo, tá, gente, eu não sou vegetariana, gostaria de ser, não consigo, mas enfim, né? Mas a gente precisa repensar a nossa alimentação quando a gente fala em ambiente também. Porque quando a gente fala de fontes de proteína animal, a gente não está falando somente da questão da cadeia alimentar, né? Mas também da utilização de água, da utilização de terra para a produção desses alimentos. Então, coloquei aqui, por exemplo, para produzir um bife, né? A gente utiliza 3.400 litros de água, né? Utiliza muito água. E aí, gente, quando a gente fala assim, tenho certeza que vocês já ouviram falar isso, porque toda vez eu faço essa pergunta e todo mundo já ouviu falar. Ah, o país tal quer roubar a nossa água, quer roubar a água do Brasil, porque o Brasil é o lugar que mais tem água e não sei o quê. Como que eles vão roubar a nossa água, gente? Roubar, entre aspas, nossa água, né? Como que eles vão utilizar a nossa água? Eles vão vir, vão encher os galões de água e vão levar embora? Não, né? Eles vêm, então é a situação que a gente tem hoje no país. A gente
produz um monte de proteína animal, e essa proteína animal, a gente arca com todos os custos ambientais que tem essa produção, porque tem custos ambientais, e essa proteína animal não serve de alimentação para a nossa própria população. Então, quando a gente exporta um bife, não é que é errado exportar um bife, mas, ó, complicado, a gente exporta um bife e não tem o bife para a nossa população comer, complicado. Mas quando a gente exporta um bife, a gente não está exportando só um bife, a gente está exportando 3.400 litros de água. A gente está exportando, olha aí, ó, gás carbônico, que a gente está emitindo na atmosfera. A gente está exportando terras que estão sendo utilizadas, percebe? Então, é uma questão aí muito delicada, de muita ética, e que precisa ser pensada e repensada, né, para a segurança alimentar da nossa população, porque a gente arca com todos os custos ambientais dessa produção. Nada mais justo que a gente, enquanto brasileiro, possa se alimentar, né? É o mínimo. Eu acho que esse é o último slide, gente, porque eu falo demais, falo mais que o homem da cobra. Me desculpa. Dúvidas? Aqui? Não? Tá tranquilo? Então, tá bom. Eu acho que tem 5 minutinhos aí até começar a próxima aula. Se alguém quiser abrir o microfone para tirar dúvidas. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. A única coisa foi que perguntaram do nível trófico, né? Eu acho que o do nível trófico ficou tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, agora é o momento. Senão, vocês ficam com 5 minutos de intervalo até a próxima aula, porque eu acho que não compensa começar outro assunto só com 5 minutinhos aí. Os slides vão estar disponíveis? Posso disponibilizar os slides? Sim. Cadê aquele estagiário que estava gravando a aula? Acho que está por aí também, né? Como que é seu nome? Eu esqueci, me desculpa. Cauã. Oi, Cauã. Cauã, como que eu faço para disponibilizar os slides para eles? Eu posso enviar para você, e aí você providencia isso? Ou eu posso colocar lá no grupo também, gente. Se quiser, pode enviar então lá no grupo para mim, se Aham. quiser, ou direto lá no grupo. Certo. Não, eu vou pôr lá no grupo, eu tinha até esquecido. Eu mando lá, tá bom? Vou mandar agora já. Certo, gente? Então é isso. Agradeço a atenção por enquanto e até semana que vem. Bons estudos. Tchau, tchau. Obrigado pela aula, prof.